Olá, esta é a questão 34 da seção 1.8 do Rosen, sétima edição, que corresponde à questão 32 da seção 1.7 na sexta edição. Ela diz o seguinte, pede para a gente provar que raiz cúbica de 2 é irracional. Essa demonstração vai ser similar à que tem no texto do capítulo, no livro, que é a demonstração que raiz quadrada de 2 é irracional. Então, do mesmo jeito que foi feito no livro para demonstrar que a raiz quadrada de 2 é irracional, a gente vai usar a mesma estratégia para provar que raiz cúbica de 2 é irracional, ou seja, a gente vai fazer uma demonstração por contradição. Vamos ver como vai ser possível demonstrar isso. Então, nosso objetivo é demonstrar que raiz cúbica de 2 é irracional. A gente vai fazer isso por contradição, certo? Então a gente vai usar a técnica por contradição, ou seja, a gente vai assumir por uma hipótese, né, fazer uma suposição de que raiz cúbica de 2 é racional. E aí a gente vai chegar numa contradição, o que vai significar que essa suposição tem que ser falsa, ou seja, raiz cúbica de 2 não pode ser racional, logo, se não pode ser racional, tem que ser irracional, como a gente quer demonstrar, certo? Então, vamos lá, né? Nossa hipótese, que a gente vai assumir e que vai chegar numa contradição, é que raiz cúbica de 2 é racional, né? Se a raiz cúbica de 2 é racional, significa que a gente pode escrever raiz cúbica de 2 da seguinte maneira, né? Uma vez que é um número racional, significa que a gente pode escrever raiz cúbica de 2 como uma fração P sobre Q, onde P e Q são inteiros, né, com Q diferente de 0. E mais do que isso, a gente pode encontrar essa fração de tal maneira que P e Q são primos entre si. Que é o que a gente costuma chamar da forma simplificada, da fração simplificada, né? Ou seja, um número racional ele pode ser escrito na forma P sobre Q, com P e Q inteiros, Q diferente de 0, e P e Q primos entre si, que é a fração mais simples aí que vai ser igual a esse número, certo? Então, com essa suposição, que raiz cúbica de 2 é racional, a gente pode escrever a raiz cúbica de 2 dessa forma. Então, veja que se a gente elevar tudo a terceira aqui, a gente vai ter que 2 é igual a P ao cubo sobre Q ao cubo. Ou seja, isso aqui significa que 2Q3, 2Q ao cubo é igual a P ao cubo. Isso significa que P ao cubo é par, né? Já que ele é 2 vezes um número
inteiro, né? Q ao cubo é inteiro. Então, P ao cubo é par. Se P ao cubo é par, isso também significa que P é par. Você pode se perguntar por quê. Será que é mesmo? A gente pode provar. Nota que eu estou dizendo aqui que se P ao cubo é par, então P é par. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo, né? Deixa eu botar aqui, ó. P ao cubo par significa P par. A gente pode provar isso aqui como? A gente pode provar, por exemplo, por contraposição, né? O que seria provar por contraposição? Provar a afirmativa que se P é ímpar, que é essa conclusão negada, né? Implica que P ao cubo é ímpar, que é o se negado, né? A gente pode provar isso provando uma coisa até mais geral, que é o seguinte, ó, vamos provar que se a gente tiver dois números ímpares, P e Q, quaisquer, a gente tem que P e Q, P vezes Q é ímpar. Certo? Se a gente conseguir provar isso, note que a gente vai provar isso aqui também, né? Porque se a gente pegar P e Q ambos como P, aí a gente tem que P ao quadrado é ímpar, aí o P ao quadrado vezes o P é a multiplicação de dois números ímpares, que também seria um número ímpar, que é o P ao cubo, né? Então, para provar que a multiplicação de dois números P e Q ímpar é também ímpar, né? Basta a gente notar que esse P e Q são dois números ímpares inteiros, né? Então a gente pode escrever por exemplo, P como 2K mais 1 com P inteiro e o Q como 2C mais 1 com C inteiro, né? Se a gente multiplica isso, a gente chega em 4KC mais 4KC mais 2C mais 2K mais 1, certo? Aí nota que isso a gente pode escrever como 2 vezes 2KC mais C mais K mais 1. Ou seja, 2 vezes um número aqui é mais 1. E esse número é um número inteiro, né? Já que 2KC é um número inteiro, mais C mais K vai continuar sendo inteiro. Então, isso aqui é 2 vezes um número inteiro mais 1, ou seja, é ímpar. Portanto, a gente consegue demonstrar que a multiplicação de dois números ímpares quaisquer é um número ímpar, certo? Então, se esses dois números forem P vezes P, isso vai ser um número ímpar. Aí, se eu pegar esse P vezes P, que é um número ímpar, e multiplicar de novo por P, isso vai ser um número ímpar vezes um número ímpar. Então, P ao cubo é um número ímpar, como a gente queria, né? Demonstrar. E como isso é a contraposição disso, significa que se P ao cubo é par, então P é par, como eu queria demonstrar inicialmente, certo? Então, essa minha afirmação aqui é verdadeira, que a gente fez, né? P ao cubo é par, significa que P é par, né? Então, o primeiro resultado aqui importante é se raiz cúbica de 2 é racional. Então, a gente, supondo que ela é igual a P sobre Q, a gente tem que P é par, né? Primeiro resultado importante aí, né? Agora, então, ó, vamos ver o seguinte. A gente tem já isso aqui, né? 2Q ao cubo igual a P à terceira. Deixa eu voltar aqui para essa nossa demonstração. Deixa eu apagar.
para utilizar esse quadro aqui para demonstrar outra coisa. Então, continuando, a gente tem que 2q ao cubo igual a p ao cubo, né? 2q ao cubo igual a p ao cubo, e a gente tem que p é par, e p é par. Ora, se p é par, eu posso escrever ele como 2 vezes s, por exemplo, né? Onde s é um número inteiro. Então, a gente tem isso aqui. Se a gente tem isso, a gente tem que ao cubo é igual a 8s ao cubo sobre 2, né? Que é igual a 4s ao cubo, que a gente pode escrever assim, se quiser, 2 vezes 2s ao cubo. Note que isso é 2 vezes um número inteiro, já que 2s ao cubo vai ser um número inteiro com s inteiro, né? Então, 2 vezes 2s ao cubo é um número par. Então, ó, q ao cubo é par. Ora, a gente já viu que se um número ao cubo é par, então ele apenas também é par. É a demonstração que a gente fez antes com p, né? A gente pode fazer de novo só chamando p de q. Então, q também é par, né? A gente deduziu que p é par e q é par. Ora, se os dois são pares, significa que o p a gente pode escrever como um 2s da vida, e o q a gente pode escrever como um 2t da vida, que é a nossa fração p sobre q. Ora, se a fração p sobre q pode ser escrita no formato 2s sobre 2t, então p e q não podem ser primos entre si, porque eu posso dividir ambos por 2 ainda. Então, essa minha hipótese inicial, p e q são primos entre si, não pode ser verdadeira junto com o fato de que isso aqui é racional, certo? Ou seja, ao assumir que ele é racional, eu teria que ter tudo isso verdade, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter que p e q são pares, o que significa que isso aqui não pode ser verdade, certo? Então eu teria que ter ao mesmo tempo p e q primos entre si, e p e q não são primos entre si porque 2 divide ambos, né? Então eu não posso ter essas duas coisas verdade ao mesmo tempo, isso é uma contradição. Logo, eu não posso ter raiz cúbica de 2 racional, ela tem que ser irracional, como a gente queria demonstrar, certo? Então, se a gente supor que ela é racional, a gente tem tudo isso aqui e chega numa contradição, que é p e q tem que ser primos entre si e p e q não pode ser primos entre si, ok? Então, essa é a demonstração.